Brasília, ele já estava encerrando já com a gente vai nesse momento justamente ao vivo para Brasília para continuar nesse assunto que ele estava trazendo para a gente, porque é justamente a relatora da PEC da imunidade que está falando nesse momento que a gente vai ouvir. É a Margarete Coelho. São aqueles que a lei objetivamente, taxativamente diz que o são. Afastar uma amplitude na interpretação do que seja crime inafiançável aumenta a garantia da casa. E mais, eu gostaria de dizer que essa PEC não foi só esse avanço que ela trouxe inúmeros outros, dentre os quais a possibilidade de parlamentares serem presos preventivamente, coisa que hoje o nosso ordenamento jurídico não permite. Então, após essa carta de um parlamentar flagrante de 24 horas e o coloca à disposição de um juízo, nós precisamos de ter um tempo para que esse juízo apure, né? E se for o caso de manter esse parlamentar preso ou detido, nós precisamos que a prisão preventiva seja possível, o que hoje não é, conforme o nosso ordenamento jurídico. Então, são temas, como os senhores e as senhoras percebem, extremamente complexos, temas que nós precisamos construir em torno de textos que consigam atender a esses objetivos, a fim de que nós possamos oferecer e deixar claro que o que se protege com as imunidades não são as pessoas dos parlamentares, e sim os seus mandatos, porque tem status de cidadania popular. Então, enquanto nós não chegarmos nesse texto médio, vamos continuar trabalhando e não há aqui nenhum desdouro em darmos um passo atrás para analisarmos melhor e debatermos melhor. Do meu ponto de vista, o senhor presidente agiu bem, agiu com a prudência que lhe é peculiar, no sentido de que, se a casa ainda não consensuou um tema, e o que se busca sempre é a dignidade também do plenário dessa casa, nós vamos continuar trabalhando e trabalhando como temos feito até aqui, debatendo com sinceridade os temas, debatendo com altivez os temas, e dizer que a necessidade os protegidos, tem provas todos os dias. Eu queria dizer do deputado Celso Sabino que, por ser autor, o primeiro subscritor dessa PEC, vem sendo objeto de ataques. Nós hoje também percebemos nas redes sociais, inclusive, estímulos para que se invadam essa casa e se espanquem os parlamentares. Então, isso tudo mostra que, muitas vezes, por usarmos aquela tribuna, por colocarmos nossa assinatura em um projeto de lei, possamos sofrer incompreensões desse tipo. Inadmissível. A democracia não consegue conviver com esse tipo de atitude. Então, o fato do senhor presidente ter dado um tempo maior para que o plenário debata, para que a comissão chegue a um texto realmente médio que atenda, mostra a responsabilidade e a consciência que ele tem do seu papel como condutor dessa casa. Então, é isso. Deputada, agora, só uma dúvida, assim, porque uma das críticas principais era em relação à tramitação acelerada. Tem uma pandemia, tem vários projetos importantes para serem votados. Não era mais estratégico ter enviado essa PEC direto para a comissão especial, até para que ela fosse debatida com calma, enfim, que o assunto exige, em vez de tentar uma aceleração e a Câmara não votar nada, por exemplo? Olha, essa casa, em momento nenhum, deixou de debater as questões referentes à pandemia. Essa casa, em momento nenhum, negligenciou quaisquer dos temas urgentes, né, do nosso país. Claro que estarmos em um estado de pandemia dificultou, as comissões não estão funcionando e, por isso mesmo, nós temos votado apenas as matérias consensuais, o que só reafirma o acerto da decisão do senhor presidente de, não estando consensuado, dar um tempo maior para esta casa, para maturar esta PEC, para maturar este tema e trazer, então, de forma consensuada ao plenário para que ele seja aprovado ou não. Mas a nossa determinação aqui é de trabalhar sempre no sentido do consenso. Mas, deputada, a gente teve a aprovação da emenda da vacina na terça-feira. Desde quarta-feira, a gente está nesse tema da prisão de deputados na quarta, na quinta e na sexta. Sexta-feira, que inclusive é errado para a sessão nacional. Não teria sido um tempo melhor aproveitado essas 3 sessões para a pandemia? Olha, nós votamos aqui, inclusive, essa semana passada, sob a minha relatoria, a criminalização de alguns tipos referentes à questão da vacinação. Por exemplo, o extravio de vacinas, o famoso fura-fila.
Os temas que têm chegado referente à vacinação nesta casa não têm sido negligenciados. Do nosso ponto de vista, todos os temas que foram postos, os projetos de leis que chegaram dos nossos parlamentares, no sentido de deixar mais claro, de deixar uma proteção maior para a sociedade, no que se refere aos temas da pandemia, todos eles foram enfrentados. Não há nenhum dos nossos escaninhos referentes à pandemia. Todos eles foram votados e está no horizonte já continuarmos a votando outros temas. Votamos, por exemplo, a autonomia do Banco Central e as outras matérias que têm chegado têm sido votadas aqui nessa casa. Não há negligenciamento nenhum com referente à pandemia. Todos os temas foram debatidos, inclusive a criminalização de novas ações que surgiram na sociedade em decorrência da pandemia. Deputada, essa PEC tem, em alguma medida, relação com outras discussões que geraram no Congresso, como foi via diária, PEC segunda instância. Essa discussão pode também acontecer nessa comissão, desses outros temas? Não, essa comissão tem um objetivo determinado de debater esta PEC. A PEC 333, que é do fórum, ela continua tramitando normalmente nessa casa. A comissão, inclusive a PEC do fórum, ela já passou, já tramitou pelas comissões, ela agora tem que vir a plenário. Hoje pela manhã, a senhora, ao lado do presidente Marcelo Campos, mostrou toda a certeza, pelo menos o deputado manifestou aqui, a senhora estava lá, a certeza de que a matéria seria aprovada aqui no plenário em 2 turnos, inclusive com os destaques sendo aprovados. Isso mostrava muita confiança. De ontem para hoje, esse esvaziamento da confiança... Bom, para você que está chegando agora, 5h19, estamos ouvindo a Margarete Coelho, que é relatora da PEC da imunidade na Câmara. Olha, a notícia que acaba de chegar é que a Câmara desistiu de fazer essa votação hoje, né? Que seria em caráter de urgência, tinha sido adiada no meio da semana e a votação aconteceria hoje. Vamos ouvir ela falar mais um pouquinho. Muito antes, pelo contrário, sofremos os influxos, né, da sociedade. Mas, no caso, o que foi levado a debate aqui não foi somente a opinião pública, embora todos nós estejamos submetidos a elas. Mas nós também sabemos da responsabilidade que nós temos por nossos votos e por nossas opiniões. Há essa lacuna, há essa zona cinza na nossa legislação a respeito do que sejam as nossas prerrogativas, do que sejam as imunidades materiais, como eu disse. Quais os limites e quais as possibilidades. É essencial para que essa casa possa funcionar com altivez, possa funcionar com a liberdade que às vezes é necessário que se faça. Repito, o fato, por exemplo, do nosso autor, primeiro subscritor, e claro, tem que saber que a PEC ela exige um número de assinaturas especiais. O fato do deputado Celso Sabino ter sido o primeiro a assinar pode ser, inclusive, uma coincidência. Todos nós somos responsáveis por ela. Não é justo que toda a carga esteja recaindo sobre ele. Então, eu faço essa defesa porque conheço a seriedade com que o deputado Celso Sabino leva o seu mandato. Mas é isso. Nós vivemos numa sociedade que, nesse momento, funciona nesse ritmo. Cabe a nós entendermos esse ritmo e convivermos com ele. E é o que vamos fazer. Se ontem nós tínhamos uma expectativa de que a votação hoje se desse nesses termos, no fechamento de um texto, como eu disse, nós temos 2 pontos para amadurecer, né? O que é um crime inafiançável para fins de prisão em flagrante de parlamentares e qual o foro competente para apurar estes crimes. Nós temos este debate posto na casa. Nós temos um encontro marcado com eles na comissão. Não há qualquer recuo com relação a isso. Tá aí, então, Margarete Coelho, que é relatora da PEC da imunidade, né? Ela é do PP do Piauí, e estava explicando um pouco do que a Câmara tem como tratativa nessa questão. Ela afirmou que a proposta deverá se restringir a alterações naquele artigo 53 da Constituição Federal, e o texto inicial dessa PEC, que muda aí esse artigo 53, tira alguns trechos, como, por exemplo, o que alterava a regra de inelegibilidade de deputados. A relatora também afirmou que deverão ser feitos alguns ajustes da redação e a gente segue acompanhando mais um pouco da fala da mesma. Todos os influxos que uma pandemia traz. Então, não há temas fáceis nessa casa, mas também não há temas impossíveis. Nós vamos tratar dos temas que a sociedade está debatendo. Como eu disse, essa casa é uma casa de ressonância da opinião pública. Nós não estamos aqui
aldeados ou fazendo ouvidos não atentos aos reclamos da sociedade. Então, eu não considero nenhum tema fácil quando se trata dos temas da democracia e dos temas da cidadania, como não acho nenhum tema fácil quando nós tratamos de desemprego, quando nós tratamos de saúde, quando nós tratamos de segurança pública. Todos os temas são difíceis, porque nós vivemos tempos de pandemia e tempos de pandemia são tempos difíceis. Pois é, enquanto... Obrigado, viu? Fica aqui. Pois Gente, então... eu quero, em nome do PT, dizer que acho que foi muito importante a decisão do presidente Arthur Lira de mandar e remeter esse tema para uma comissão especial. Por que é muito importante? Primeiro, porque se trata de uma mudança constitucional. Segundo, que tem que ter um debate na sociedade. E terceiro, que a gente tem que falar para o futuro. Eu quero aqui testemunhar o trabalho fundamental, santo, dessa deputada Margarete Coelho. Ela teve uma capacidade de diálogo imensa. Agora, não é fácil, num período tão curto, você fechar um texto consensual para a mudança constitucional. Quero também parabenizar o deputado Celso Sabino, porque ele, na medida em que ele propõe uma medida de mudança constitucional, mas tem em mente que ela está sendo proposta para discussão e amadurecimento, e, portanto, não merece essas reações, e por isso quero trazer a minha solidariedade. Nós achávamos que, também, para o debate dessa temática, não poderia estar muito perto do fato recente que levou a essa discussão, porque o fato recente acaba trazendo a memória deste fato para o debate substancial, para o debate de mérito. Então, por essa razão, eu queria dizer que nós entendemos que foi muito positiva a decisão do deputado presidente Arthur Lira de remeter esse debate para uma comissão, e foi muito importante o trabalho feito pela deputada Margarete Coelho, dado ao preparo, à capacidade de diálogo, ao trânsito e ao seu conhecimento do nosso ordenamento jurídico. E também quero prestar minha solidariedade ao deputado Celso Sabino. Assim, eu acho que esse Congresso dá uma resposta adequada. Se você perguntar para qualquer parlamentar se é necessária mudança constitucional para ajustar o tema da imunidade, todos os parlamentares dirão que sim, é necessária uma mudança cuidadosa, que não diga respeito à impunidade, que não diga respeito a abusos, que não diga respeito a cometimento de crimes, mas que diga respeito... 5h25, ouvimos o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e também ao lado dele, à esquerda, a deputada Margarete Coelho, ela relatora da PEC da imunidade. Resumindo, foi adiada, então, a votação da PEC da imunidade, que teria sido ontem, foi adiada, então, para hoje, e também foi adiada porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai criar uma comissão para discutir melhor esse texto, já que não houve um consenso entre os parlamentares. Essa PEC que, na prática, impediria, né, a prisão de parlamentares só sob algumas questões. A gente fala mais sobre isso, né, daqui a pouquinho.